Boa noite! Hoje é dia 14 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para esse devocional todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Mateus 14:30. Espírito Santo, se for necessário, coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional da noite. Agradeço por estar conosco nesta noite, Senhor. Amém. Então vamos lá. Nosso devocional tem como versículo base Mateus 14:30. Mas antes, eu vou ler a introdução do livro de Mateus da Bíblia Spurgeon. O Evangelho segundo Mateus. Autor e período da escrita. A maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Há uma boa nova de grandioso trabalho que Deus realizou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas em sua sabedoria, ele sabia que seria necessário 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus, porém desde o início a tradição cristã confirmou que o apóstolo Mateus é o autor desse evangelho, mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebreu ou aramaico. Papias, cerca de 65 a 150 no ano do Senhor, escreve: Mateus escreveu essas palavras, estudo do grego grequeologia, na língua hebraica, mas todo mundo as traduziu na melhor maneira que podiam. A sua interpretação não é fácil e tem havido várias explicações. A visão mais recente dos estudiosos é que o Evangelho não foi escrito por Mateus, e não foi nem em hebreu nem em aramaico. Eles acreditam que o escritor não era o apóstolo e que escreveu o Evangelho em grego. Isso é baseado em 2 fontes, no Evangelho de Marcos e na chamada fonte que só existe em teoria. O motivo da suposição que o apóstolo Mateus não teria escrito esse Evangelho é que uma testemunha ocular não o faria dessa forma. Também é impensável que o apóstolo basearia seu escrito no trabalho de um não-apóstolo como Marcos. Contudo, ambos os argumentos ignoram que as Sagradas Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo, que os guiou em seus escritos, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Por outro lado, é possível que no início houvesse um conjunto de palavras de Jesus em aramaico, mas isso permanece uma teoria se não for confirmado por achados de textos. Os escritos do Evangelho de Mateus geralmente são vistos como um original no grego e não como uma tradução. O nome do autor, Mateus, é listado em todos os registros de apóstolos em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre o seu chamado, enquanto nessa ocasião Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos de Levi, o filho de Alfeu. Ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que só é chamado de Mateus o publicano na listagem de seu livro, no capítulo 10, versículo 3. O nome de Mateus pode ser rastreado através de nomes hebraicos: Matija, Matanja ou Matatai, os quais possuem o mesmo significado, presente de Deus. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., outros acreditam que não há fatos que colaboram com isso. Eles o datam entre 60 e 70 d.C. O pai da igreja Irineu, 140 a 202 depois de Cristo, surgiu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 depois de Cristo. Assuntos e propósitos dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão para ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele forma uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 70 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Isso é um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado na verdade.
Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas com o cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecer logo no início, no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, e portanto o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando isso a outra marca importante no Evangelho de Mateus, é a frequente menção ao reino messiânico, ao qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus, usa a expressão como reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governantes de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, ao qual agora não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs. E nessa parte que a Assembleia ou Igreja de Deus consista de judeus e gentios é mencionada pela primeira vez pelo nome na Bíblia. O serviço de Cristo termina em seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, quais sempre terminam com a mesma frase: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas admiraram de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus, quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, e o Senhor os instruiu para seus serviços como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo de seus fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações, naqueles tempos, até a sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus. O reino dos céus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado por ele para seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como liberação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início do reino desse poder é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Muitas parábolas, das quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título de reino dos céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande valor, de grande preço, a rede de pescas, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego, eclésia. O Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia, igreja do Novo Testamento, é mencionada. Ele anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, apenas após o Messias ter sido rejeitado pelo seu povo na terra. A igreja começou em Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes presentes da presente dispensação da graça. Ela será levada aos céus, à casa do Pai, pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória em toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 e 20, o Senhor fala então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reúnem em qualquer lugar com o ajuntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque Ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento, ela pertence ao mistério de Deus, a qual apenas é revelada no Novo Testamento, após o Filho de Deus ter completado seu trabalho de remissão e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo. Numa visão geral, a gente vai ler de Mateus 14, que é o nosso
capítulo. A morte de João Batista, as 5.000 que foram alimentados, e Jesus anda sobre as águas. Então essa é a introdução do livro do Evangelho de Mateus. Então vamos para a nossa leitura do nosso devocional da noite. Começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Mateus 14:10. Tempos de naufrágio são tempos de oração para os servos do Senhor. Pedro negligenciou a oração em seu caminho arriscado, mas quando começou a afundar, o perigo fez-o suplicar e seu grito, embora tardio, não foi emitido tarde demais. Em nossos momentos de dor e angústia, fomos levados naturalmente à oração, como os destroços são levados pelas ondas até a praia. Raposa corre para sua toca para se proteger. Pássaro voa para a árvore em busca de abrigo. Da mesma forma, o cristão, em provação, corre para o altar em busca de segurança. O grande porto de refúgio do céu é toda a oração. Milhares de embarcações castigadas pelo tempo encontram abrigo lá. E quando a tempestade chega, é sábio que façam isso com todas as velas. Orações curtas são longas o suficiente. Foram apenas 3 palavras no apelo de Pedro, mas eram o suficiente para o seu propósito. O desejável não é o tamanho da oração, é a força. Um sentimento de necessidade é um poderoso professor de coesão. Se nossas orações tiverem menos caudas de pavões de orgulho e mais asas, seriam bem melhores. A verborragia é para a devoção, com a palha é para o trigo. Coisas preciosas ficam em pequenas embalagens, e tudo que é verdadeiro numa oração tão longa poderia ter sido numa súplica tão curta quanto a de Pedro. Nossos extremos são as oportunidades do Senhor. Imediatamente, um forte senso do perigo nos faz gritar ansiosamente ao ouvido de Jesus, e seu ouvido e coração andam juntos, e a mão não demora para estender. No último instante, apelamos ao nosso mestre, mas a sua ágil mão compensa o nosso atraso numa ação imediata e efetiva. Estamos quase tragados pelas turbulentas águas da aflição. Levantamos então nossa alma ao nosso Salvador e podemos estar certos que Ele não nos deixará perecer. Quando não podemos fazer nada, Jesus pode fazer tudo. Vamos buscar sua poderosa ajuda e tudo ficará bem. Então, posso ter qual o motivo da oração, Moura? Então, que nós oramos não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria e... Tá bom, vou orar pela sua vida. Então, que nós possamos orar e ser, como um vídeo que eu vi essa semana, ser específicos nas nossas orações. Não fale: "Ah, Deus, eu quero um bolo." Descreva esse bolo. Esse bolo é uma analogia, eu espero que você tenha entendido. Então faça uma oração específica. "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo." Então que nossas orações sejam como o grito de Pedro, que foram 3 palavras: "Salva-me, Senhor." E é com essa reflexão que eu termino o nosso devocional da noite. Então amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, às 8 da manhã, lá no Instagram, e no devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de quarta-feira e até o próximo devocional.